noite a todos. Nós vamos ler na palavra, abra por favor a sua Bíblia, no livro de Mateus, aliás, Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o quarto capítulo, a partir do 5º versículo, nós vamos ler. Então, a partir do 5º versículo, a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, se em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Haviam eles estado com Jesus. Então, em nome de Jesus, é nesse nome que este está curado perante vós. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Muito bem. Então, a proposta do nosso irmão Rafael para que falemos sobre o nome poderoso de Jesus, ou esse nome que tem poder. A palavra do profeta Isaías acerca de Jesus é interessante e é muito importante para esse momento, porque diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, que o seu nome será. Geralmente, nós colocamos os nomes nos nossos filhos quando queremos fazer, por exemplo, uma homenagem a alguém, né? Queremos fazer homenagem a um tio, então colocamos lá fulano de tal, tá sobrinho, né? Ou então ao pai, fica Júnior, fica filho, leva o nome do pai, e depois vem Júnior ou filho. Eu me lembro quando o Danilo estava para nascer, que eu falei para a Cleide: vamos fazer uma homenagem ao meu avô, colocando o nome do meu avô no Danilo. E a Cleide ficou, né? Porque misericórdia, né? E ela falou: não sei o que e tal. E eu falei: não, você escolhe um nome, eu escolho outro. Eu vou escolher o nome do meu avô, quero fazer uma homenagem. E ela não queria de jeito nenhum que eu colocasse o nome do meu avô, porque o nome dele era Gastão, né? Então, Gastão, imagina só o Danilo com o nome de Gastão, ia ser um sarro, né? Quer dizer, o pessoal ia tirar muito sarro dele. Então, mas seria Gastão Felipe. Ia colocar Felipe, né, para amenizar um pouco, mas ficou Danilo Felipe. Mas por que eu queria colocar, então, Gastão? Pelo fato de meu avô, pela sua personalidade, pela sua integridade. Então, eu pensei em colocar, mas não entramos em um acordo e ficou, então, Danilo Felipe. O certo é que o nome nós colocamos ou é pela beleza, né? Não, o nome é bonito, eu gosto, ou porque esse nome está relacionado
alguma outra pessoa, então nós gostamos daquela pessoa e aí vamos fazer uma homenagem, ou vamos simplesmente colocar o nome, e então pelo seu significado, né? A minha mãe não sabia o significado do meu nome, mas eu até passei a gostar do meu nome depois que eu fiquei sabendo do significado, que Darcy quer dizer fortaleza, né? Ai, misericórdia. Nós tão fracos, né? E o nome é Fortaleza. Mas eu gostei do significado, né? Porque é interessante isso. Então, quer dizer, a gente põe sempre aquele nome que faz algum sentido para nós, né? Ou faz alguma diferença. Mas geralmente é bom discutir, antes de colocar o nome, conversar mãe e pai, né? Não queira tomar a dianteira e colocar o nome, porque depois o filho poderá se arrepender, né? Tem uma vez um pastor professor de filosofia lá do seminário, reverendo Paulo Viana de Moura, ele estava colocando apelido nos colegas, né? No primeiro dia de aula: qual é o seu nome? Meu é Paulo Elias, né? Então o seu apelido vai ser tal. Qual é o seu nome? Meu nome é Carlos Alberto, então vai ser esse apelido. Aí foi colocando. E, de repente, tinha um outro colega, né? Ele é pastor lá em Mantena, hoje, acho que é Minas Gerais. Perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Canistrato. E ele parou um pouco, pensou: pode ficar com esse apelido mesmo. Então, quer dizer, há nomes e nomes, né? Há nomes e nomes. Então, o nome de Jesus é um nome muito especial, né? Que diz o nome seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, né? Então é um nome que tem um significado, tem uma presença, né, muito grande no caso do nome de nosso Senhor Jesus. Por exemplo, o nome também ele lembra muitas coisas, né? Por exemplo, o nome de Judas lembra o quê? Nós falamos aqui Judas. Lembrar de um traidor, né? A pessoa que traiu Jesus, que entregou Jesus. E geralmente não põe nome nem em cachorro de Judas, né? Nem em cachorro a gente põe esse nome. No máximo é Nero, né? Nero aí a gente põe. Mas temos outros nomes, por exemplo, a gente lembra o nome de Paulo, né? Quem foi Paulo, né? Grande apóstolo, né? Pessoa admirável, pessoa que viveu em grande consagração a Deus. Então, os nomes, eles são importantes, sim, mas quando estão ligados a alguma coisa que, de fato, diz respeito a algo que nós queremos que siga na vida dos nossos filhos, né? Ou como já falamos, pela beleza, pelo significado, para homenagear alguém. Interessante que o nome de Jesus traz consigo, Jesus quer dizer Salvador, né? Jesus teve vários nomes, mas esse é o nome preferido, Jesus, né? Que o nome que a mãe deu a ele, que recebeu por profecia, e deu o nome ao filho Jesus, porque ele salvará o quê? Salvará os povos, né? Salvará as nações, salvará o seu povo. Então, o nome de Jesus é um nome que ele traz consigo uma carga muito forte, porque toda a vida, ministério de Jesus, todos os seus feitos, todas as suas manifestações, todos os seus milagres estão relacionados aqui com o nome de Jesus. Então, quando nós pronunciamos esse nome, nós trazemos à nossa memória tudo que Jesus significou enquanto aqui na terra, desde seu início ao ministério até o fim. Então, esse é o nome que tem poder, né? Quando houve a cura ali daquele homem que estava à porta do templo, e ele ficava ali dioturnamente, e diz a palavra que era levado um homem coxo de nascença, que então já nasceu com esse problema, e diz: o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam ali. E no capítulo 4, 22 de Atos, diz que esse homem tinha mais de 40 anos. Imaginemos só o que aconteceu. Um homem que durante mais de 40 anos
ficava à porta daquele templo, esmolando, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, pedindo socorro às pessoas que ali entravam, e de repente entram quem? Pedro e João. Pedro e João entram no templo para orar. E quando eles entram no templo, o homem está com a sua mão estendida. E o homem com a sua mão estendida pede uma esmola, e Pedro então diz: olha, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isto te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e põe-te de pé. Então, o nome de Jesus, ele traz consigo uma carga de lembranças, de feitos, de realizações muito grande. Bastava pronunciar-se o nome de Jesus para que alguém fosse de fato abençoado. Eu já falei sobre isso, mas eu quero repetir, até porque é oportuno, sobre o que aconteceu com a nossa filha, a Priscila, quando ela foi atropelada. E foi atropelada no mercado, perto do mercado Oba, e a gente morava numa rua mais lá embaixo. Lá no Bonfim tem a rua, parece que é Rua do Açúcar, Rua do Café, Rua do Algodão, e a gente morava na Rua do Milho, porque era Emílio Zaluar, né? Então, Emílio, né? Então, a gente morava na Rua do Milho. E aconteceu o problema com a Priscila lá na Rua do Algodão, um pouco para cima. O Danilo chegou em casa apressado e nós fomos acudir. Pai, a Priscila foi atropelada. Nós corremos, pegamos o carro, subimos lá em contramão, porque o trânsito naquele momento estava parado, e eu já avistei de longe um aglomerado de pessoas. Quando me aproximei, minha filha estava lá, estendida no chão, já, lógico, alguns minutos, né, pelo menos. E quando me aproximei pedindo para dar lugar para eu passar, aí alguém, me abaixei perto da Priscila, alguém então disse: olha, ela está morta. E eu falei: em nome de Jesus, não. Aí bati no rosto dela, ela começou a acordar, a balbuciar alguma coisa. Aí foi quando nós pegamos a Priscila, eu e mais 2 pessoas, nós pegamos a Priscila, colocamos no carro e aí levamos adiante. É lógico que a história é grande, não quero repeti-la, mas só esse fato, em nome de Jesus, ela não está morta. Então, esse nome é tão precioso, o nome de Jesus, que a gente, sempre que ora, e essa foi a colocação de Jesus até para nos ensinar: tudo que pedis ao meu Pai em meu nome, Ele te responderá. Então, se nós queremos ser abençoados por Deus ou abençoar as pessoas, nós precisamos falar sempre em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Então, vamos ver alguns aspectos muito importantes aqui, que o poder do nome de Jesus é um poder sem igual. Não adianta lá você falar falar em nome do pastor Darcy, não vai levantar ninguém, nem gato levanta, né? Não dá para levantar ninguém. Tem uma barata capaz de ressurgir das cinzas, né? Então, quer dizer, o meu nome, o nome possivelmente de qualquer outra pessoa, não vai adiantar você chegar lá e falar em qualquer um desses nomes que não vai acontecer nada com ninguém. Mas se você falar em nome de Jesus, alguma coisa acontece, porque esse nome é sem igual. Qual outro nome tem poder para curar? Qual outro nome tem poder para libertar? Qual outro nome tem poder para fazer milagres? Qual outro nome tem poder para fazer grandes portentos? É só o nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome. Hoje eu estava numa visita para o irmão Madureira, ele às vezes vem aqui ao culto, fui fazer uma visita para ele, hoje cedo, e ele estava contando que antes dele e a esposa, a Zezé, aceitarem Jesus, a sua esposa já é falecida, mas ele contando essa história, antes de aceitarem Jesus, a Zezé tinha muitos problemas, assim, de dores e outras coisas mais, e ele não conhecia Jesus, então sempre levava ou no centro espírita, num terreiro de Umbanda,
em alguma coisa assim. E diz que, por último, ele foi a um lugar, era um terreiro de Umbanda, e ele chegou assim, ele viu uma casa quase caindo aos pedaços, um lugar meio feio, meio sujo. Falei assim, mas aqui que mora a pessoa que vai ajudar a minha esposa? Ele pensou, né? Mas já que ele estava ali, não conhecia Jesus, ele entrou, e apareceu uma mulher toda descabelada, uma mulher grandona e tal, e falou, e aí ele falou, mas é aqui que vocês curam? É aqui, pode entrar, vamos chegando, não sei o quê e tal. Aí eles entraram, e aquela mulher falou um monte de coisa lá, fez umas rezas, invocou o nome de não sei quem lá, de um Zé Pilinta da vida, e assim por diante. E ele disse, olha, não aconteceu nada, pelo contrário, minha esposa foi a pior. Ela foi a pior. Foi aí que eles conheceram, tinha uma vizinha, a vizinha, ele estava contando, que a vizinha fez de conta que o carro dela tinha quebrado, e ela ia para o artesanato na igreja do Guanabara. E lá tinha uma moça, meu Deus, ela já pregou aqui. E essa moça, não estou me lembrando o nome dela. E essa moça, então, desculpa, e ela pregava o evangelho, a palavra, né? E o que aconteceu? Aquela vizinha, de tanto chamar a Zezé para levá-la, porque ela estava com o carro, e a outra dizia que o carro estava quebrado, e ela foi tantas vezes, e deixou aquela mulher tantas vezes à porta ali daquela igreja, e pela insistência da mulher, falou assim, não, vem, você entra um dia. E ela entrou e ouviu a palavra, e a palavra, lógico, falava sobre Jesus. E aquela moça, hein? Rosíris, isso. Rosíris é que estava falando. Ela ficou mais de 10 anos, né, pregando ali a palavra de Deus. E quando ela ouviu aquela palavra, ela chegou em casa e contou para o Madureiro, o esposo dela, falou, olha, eu fui naquela igreja que a fulana sempre me convidava para ir, e teve uma mulher lá que falou, isso assim, tem um detalhe, porque essa mulher do terreiro, quando eles entraram, falou, você mora na rua tal, não sei o que tal, você tem os vizinhos assim e tal, vocês têm esse problema, tal, tal. A mulher falou tudo, né? Falou tudo dela, mas não trouxe solução. Aí ela indo, o fato de ela ter ido lá na igreja do Guanabara, a Osíris pregando a palavra, e ela chegou em casa para o Madureira e disse, olha, teve uma mulher lá na igreja que eu fui, que ela falou tudo sobre a minha vida, e falou que eu precisava de Jesus. Foi aí então que ela aceitou Jesus, depois o Madureira, depois os filhos, enfim, foi toda a família lá para aquela igreja, a igreja do Jardim Guanabara, e por lá eles ficaram muito tempo. Hoje estão na igreja do Nazareno. Mas o certo é que o nome de Jesus, ele muda e transforma. Quer dizer, não são apenas os milagres realizados no corpo, mas a transformação transformação do coração. E Deus tira o coração de carne e dá-nos um coração de pedra, e dá-nos coração de carne, um coração sensível, cuja palavra de Deus, que o escritor aos Hebreus chama de espada, ela possa penetrar, que não a pedra, a espada não penetra, mas na carne ela penetra. Então, quando ela ouviu a palavra sobre Jesus Cristo, aquela mulher entregou seu coração e toda a família veio a servir a Jesus Cristo. O nosso irmão Rafael leu um texto que é bem pertinente a esse assunto, que está lá em Filipenses, e que diz assim, Filipenses 2, 9 a 11, então diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quer dizer, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Não há nenhum outro nome que esteja acima do nome de Jesus, somente o de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz ainda,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, todo nome, diz a palavra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então é perante esse, meu querido, muito obrigado. Então é perante esse nome que todos nós um dia compareceremos. Todos nós um dia compareceremos perante quem? Perante Jesus Cristo. Então essa manifestação poderosa do nome de Deus é para dizer: não existe outro nome em quem nós podemos nos apoiar. Esse é o nome. Então, esse nome que ele tem poder sem igual, mas tem um poder também abençoador. O fato que lemos aqui sobre aquele homem com mais de 40 anos, naquela situação, coxo, pedindo esmolas, alguém precisava colocá-lo ali e levá-lo até onde está, mas bastou Pedro chegar, em nome de Jesus, eu digo: levanta-te e põe-te de pé. Interessante que diz a palavra que aquele homem levantou e começou a pular, né? Começou a pular e glorificar o nome de Deus, e as pessoas viram aquilo, as pessoas estranharam sobre aquela manifestação do poder de Deus na vida daquele homem. Imagina quantas pessoas passaram por ali, quantos sacerdotes, quantos passaram por ali, mas de repente não, em nome de Jesus, põe-te de pé. Então esse é o nome que traz poder sobre as nossas vidas para nos abençoar. Mas esse nome, além de ter um poder sem igual, além de abençoar-nos indistintamente, ele tem um poder disponível. O poder de Deus, o poder do nome de Jesus é disponível a você, a mim, a todos nós. Vejam que a palavra de Deus diz também lá em Atos dos Apóstolos: recebereis poder ao descer o quê? Sobre vós o Espírito Santo de Deus. Recebereis poder. Então o nome de Jesus está aliado ao poder que ele exerce hoje nas vidas das pessoas, conforme as suas necessidades, seus problemas, suas lutas, suas adversidades. Então o poder de Deus, ele está disponível a nós. Quando Paulo falou aquele espírito que estava naquela mulher, impedindo que ela glorificasse a Deus, diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Então o nome de Jesus é o nome de poder que também está disponível a nós. E eu quero mostrar aqui pela palavra, Efésios, no capítulo 2, vejam só o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 20 em diante. E assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder operante em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Aquele que é infinitamente para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Interessante que a palavra diz que esse mesmo poder ressuscitou Jesus. E esse é o mesmo poder que está disponível também a nós, também à Igreja de Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, para que o poder do nome de Jesus, poder sem igual, poder abençoador, poder disponível, ele possa tomar as nossas vidas e fazer de nós vidas também para abençoar muitas outras vidas que ainda não conhecem Jesus, que precisam conhecer a salvação em Jesus, mas que estão sofrendo também, que precisam da nossa intercessão, que precisam
que nós clamemos a favor dessas pessoas pelo nome do Senhor Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos, como diz a palavra, nos revestir de todo esse poder, do poder do nome, para que, quando pronunciarmos, pronunciemos para abençoar as pessoas. Amém?